responde pra mim mais curto. Tem muita pergunta. Tá bom? Bate bola comigo. Bate bola. Estamos de volta agora, 9 horas e 25 minutos. Nós estamos voltando com a segunda live. E as perguntas, os questionamentos aqui dos munícipes, tá? Pedi ao prefeito para bater uma bola comigo aqui. Sei que ele é palmeirense, não tem mundial, mas acho que ele sabe bater uma bola. Mas... Primeiro mundial é nosso, Vivi. Primeiro mundial. Primeiro mundial? Primeiro mundial é nosso. Tá lá escrito na arena, lá. Primeiro campeão do mundo. Eu tô feliz com vocês, vocês ganharam do Corinthians no final de semana. Isso aí pra mim já foi tudo. Grande Tá- coisa. Tá de parabéns. Perdeu, Dino, perdeu. Bater em bêbado até eu. Bêbado mesmo. Falou certo. Bom, prefeito, vamos lá, vamos bater bola. Selma Monteiro, bom dia, Vivi. Fala com o prefeito que hoje nós estamos sendo obrigados a comprar o cartão da empresa. As pessoas não têm condições, as pessoas são pobres. Elas não conseguem adquirir um cartãozinho com crédito sem ter dinheiro. Isso não é justo. Selma. Selma, a compra do cartão, você pode pagar com dinheiro, né? O sistema, ele é um sistema ainda híbrido, você consegue tanto pagar com dinheiro a passagem, quanto comprar o cartão, né? Adquirir o cartão. A vantagem do cartão, e aí talvez isso não tenha sido ficado claro para todo mundo ainda, é que quando você compra as passagens do cartão, você tem desconto. Então, você paga menos a passagem. Então, você vai lá no guichezinho lá na rodoviária, adquire o seu cartão, adquire 10 passagens, você tem um desconto nessas passagens. Então, você até paga um pouquinho menos do que se você estivesse comprando ali uma passagem diretamente ali na catraca do ônibus. Então, E ainda corre o risco de pegar 2 ônibus com uma passagem. Aí vai mesmo. Agora, né? se você pagar no dinheiro e for para outro ônibus, você vai ter com que pagar. dinheiro você vai ter que pagar mesmo. Você vai ter que pagar e não tem integração. Quem pagar com o cartão, a passagem, você tem 75 minutos. Você pode pagar. Porque era muito comum, Vivi, era assim. Um passageiro, por exemplo, ele circulava no sistema e pagava 4 ônibus, né? Então ele entrava num ônibus, ele queria, eu citei aqui um dos shoppings, por exemplo, que é um destino principal de passageiros na cidade. Então, a sua linha não passava necessariamente lá pelo shopping, você descia na rodoviária e pagava outro bilhete, outra tarifa para ir até o shopping. Então, para voltar a mesma coisa. Hoje você paga só 2, você não paga mais 4. Então, o sistema de bilhetagem, ele traz a vantagem de você pagar só 2 passagens. E você tem um desconto na hora da aquisição do cartão. Ou seja, respondendo a pergunta da dona Selma, nós não tiramos a opção dela pagar com o dinheirinho na hora. Continua com a opção de pagar um dinheirinho, só que paga um pouquinho mais. Vai pagar porque mais. Você tem um desconto do cartão e você não tem a integração quando você paga com dinheiro. Samuel Aranha, do São Gonçalo, disse: prefeito, o senhor tem que pegar o ônibus aqui para o senhor ver o que está acontecendo. Então, Samuel, mas aí me parece que é uma reclamação específica do TCTAL, não é? Especifica, detalhe um pouco na mensagem, a Vivi depois me dá aqui. Ele disse que a TCTAL não supre a necessidade de São Gonçalo, é um ônibus muito pequeno. Então, vamos trabalhar nessa questão, Samuel, vamos dar uma oportunidade para essas pessoas trabalharem, eles precisam trabalhar também, eles têm o prazo de trazer o micro-ônibus, ou o ônibus, eles têm o prazo para isso, com acessibilidade. As linhas do São Gonçalo e da Vila Aparecida são linhas com uma baixa ocupação histórica dos ônibus, quer dizer, não é uma ocupação tão grande. A nossa ideia é que possa suprir. Se não puder, Samuel, não tem problema não, a gente volta atrás, tá bom? A gente está agora, nesse momento, criando um espaço de trabalho para esses trabalhadores que precisam se encaixar no sistema e se encaixar de uma forma equilibrada. Eles precisam ganhar a vida deles, tentar as famílias deles, e a forma que a gente encontrou é pegar as linhas que têm baixa ocupação. São Gonçalo não é uma linha tão grande, não é uma linha com alta ocupação, como também não é Sabará e Vila Aparecida, e a gente destacou essas linhas para o TCTAL. Eles estão, nesse momento, trabalhando nessas linhas com micro-ônibus, e a ideia é que eles possam atender toda a demanda. Se eles não puderem atender a demanda, não tem nenhum problema. A gente volta atrás, passa a operar com ônibus e TCTAL novamente, não há nenhum problema. Mas nesse momento, que a gente, nessa semana, eles começaram no sábado, nessa semana, então nós estamos ainda na terça-feira, na verdade dia útil, hoje é só o segundo, porque nós tivemos o feriado prolongado, sábado e domingo, eles assumiram no sábado e domingo, não conta, né? Ali circula muito pouca gente. Então, fato é que dia útil só foi ontem e hoje é o segundo dia útil.
Me dá uns dias úteis para a gente ver como fica. Eu não tenho problema nenhum em voltar atrás se você continuar com essa crítica. Só lembrando que nós estamos com a assessoria do prefeito aqui. O Marcelo, ele está anotando todas as dificuldades. É de suma importância que a população coloque os problemas para o prefeito. É por isso que nós trouxemos ele aqui. Vocês é que andam de ônibus, vocês é que sabem das dificuldades. O prefeito está aqui para anotar tudo, levantar tudo. Tenho certeza que depois de todas essas reclamações na rádio, ele vai sentar com a mobilidade urbana e vai pontuar alguns detalhes que a gente não consegue saber tudo o que está acontecendo assim, na só cidade. Não dá, a gente tem, obviamente, informação, eu tenho no WhatsApp, nas minhas mídias sociais, tenho na ouvidoria da prefeitura, a gente tem, e obviamente você contribui muito com as outras rádios, mas você principalmente, em razão de ter aí uma vinculação muito grande com o transporte público, você tem nos ajudado muito. O que só não pode, outro dia eu ouvi uma gravação, a própria diretoria de comunicação da prefeitura, a assessoria de comunicação me mandou a gravação, que foi num outro programa de rádio, uma pessoa criticou, tá tudo errado, né? Aí no final ela falou assim, ainda bem que eu não tomo ônibus na cidade. Aí eu não falei, pode. opa, pera lá. Aí não. Tá certo, não pode. Aí você, na verdade, está fazendo uma crítica. É como o sujeito que critica o sistema público de saúde e não usa o sistema público de saúde, tem convênio. É como o sujeito que, por exemplo, critica a escola pública e os filhos estão lá todos na escola particular. Certinho. Pera lá. Certinho. Pera lá, você tem que conhecer primeiro. Se você conhece o sistema todo, você faz uma crítica justa. Se você não conhece, você não pode ser papagaio de pirata. Tá certinho, senhor. Bom dia, Vivi. Nós precisamos de volta os ônibus da Cidade de Deus e Jardim Paulista. Isso sim, isso ela tem razão. Nós estamos já fazendo a volta. Na verdade, não é a volta do ônibus. Tem duas ruas que deixaram de ser atendidas nessa linha e você tem toda a razão. A gente já está reestudando. A gente fez uma mudança de itinerário solicitada pela população, mas essa mudança de itinerário acarretou problemas para outras pessoas, porque esses bairros são bairros muito íngremes, que tem morros muito acentuados e realmente aí tem que passar o ônibus. A gente vai voltar a passar nessas ruas sim. Legal. Sueli do Parque São Luís disse, a ABC já não estava bom, com essa mudança ficou pior, prefeito. Tem que voltar a deixar como era antes. Hoje, a gente está tendo mais tempo de demora no ponto de ônibus. A minha linha, por exemplo, da Vila São Geraldo, ficou muito pior. Só vai melhorar quando tiver outra empresa. Isso ele já comentou sobre o contrato que tem que ser servido, mas a respeito desse tempo de demora a mais nos pontos. Prefeito? Então, mas não era para ser assim. É aí que está o problema. Sueli, eu vou olhar essa linha da Vila São Geraldo direitinho para dar uma resposta mais precisa para você. Porque assim, uma coisa é certa. Nenhum ônibus tinha o sistema de GPS. Então, desde 2015, 100% dos ônibus têm sistema de GPS. E a gente tem uma tela projetada num computador na Secretaria de Mobilidade Urbana que consegue acompanhar o itinerário e o momento em que cada ônibus passa em cada ponto da cidade. Tá? E não dá para fraudar esse sistema, é um sistema travado, é um GPS travado que emite um sinal para o sistema identificar o horário, itinerário e momento em que ele passa no ponto e velocidade média do veículo para saber se ele está ultrapassando a velocidade máxima permitida para cada via. Então a gente tem relatórios gerenciais. Eu vou hoje mesmo providenciar o relatório gerencial dessa linha ali que atende o Parque São Luís, a Vila São Geraldo, vou encaminhar para a Vivi aqui na rádio, e a Vivi encaminha amanhã, e você na quinta-feira vai ter condição de dar a resposta de como é que está exatamente o atendimento de horários nos pontos de ônibus dessa linha do Parque São Luís da Vila São Geraldo. Combinado, prefeito. Ela ainda complementou. Prefeito, eu não concordo o senhor colocar a culpa e o erro nas costas do motorista e do cobrador. Tá ruim, o senhor deveria voltar atrás e a população vai agradecer. Mas eu não coloquei a isso que eu ia culpa, falar. olha, pelo contrário, eu estou justamente o contrário, assumindo a mudança de linhas perimetrais para linhas radiais, mas eu não enganei ninguém sobre isso. Eu disse claramente em todos os momentos que eu ia fazer, assim que eu tivesse condição de fazer integração com o TCTAL, disse isso claramente, não fujo das minhas responsabilidades em nenhum momento. Eu não estou transferindo a culpa não, o que eu estou dizendo é que uma parte dos problemas decorreu sim, não estou justificando nada, o que eu estou imputando as responsabilidades que cabe a cada um. Uma parte dos problemas aconteceu sim porque houve um boicote. E esse boicote foi enfrentado. E eu disse isso claramente em diversas ocasiões em que fui perguntado que era um absurdo acontecer o boicote. Disse isso claramente. Agora, tem mudanças que levam tempo para, obviamente, serem apropriadas, serem absorvidas. E a gente está na terceira semana das mudanças. Ainda é muito cedo para dizer que não deu certo. Se houver necessidade de fazer alterações,
nós vamos fazê-los. Agora, voltar com linhas de 20 quilômetros, isso não tem mais sentido fazer. São linhas, em nenhum lugar do mundo é assim, mas eu estou lhe dizendo com absoluta confiança. Você imagina em São Paulo, você atravessar da Zona Leste para a Zona Sul, numa única linha. Não, você tem os terminais de integração. A modernidade é o terminal de integração. Você dá oportunidade com a mesma passagem, com o mesmo bilhete, pagando uma passagem só, das pessoas se movimentarem no sistema. Essa é a ideia do sistema que tem integração. Não dá para ter uma linha de 20 km de integração, eles não convivem juntos. É impossível essa convivência. Não dá. Então, para ter integração, você precisa ter linhas alimentadoras. Linhas bairro-centro, centro-bairro. Esse é o sistema. Agora, tem que dar tempo para o sistema ser absorvido pelas pessoas, para a gente acabar com esses atrasos, para a gente fiscalizar a empresa, multar a empresa. Vocês pensam que a gente não multa? Tem mais de 80 mil reais aplicadas de multa à empresa. A empresa justificar, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá bom, o problema é teu, amigo. Você recebe do sistema, você recebe recurso financeiro do sistema para isso. Tanto subsídio quanto tarifa. Então você tem que se virar nos 30 nos seus problemas. Então a gente tem multado a empresa, tem acompanhado com GPS, tem integração. A população saber. Então tem que dar tempo para essas mudanças acontecerem. Olha, se eu fosse voltar atrás, eu teria voltado atrás na Avenida Independência, quando a gente fez as mudanças, teria voltado atrás na regionalização do atendimento nos PAMOS, teria voltado atrás em diversas mudanças que a gente fez, de coisas que já vinham de 40, 50 anos iguais e ninguém mudava nada. Então, resolvi tocar nessa ferida também, que é a mudança de linhas de 40, 50 anos. Agora, é óbvio que vai incomodar, é óbvio que as pessoas vão ter que absorver, e para isso foi necessário fazer a integração. Tá certo. Um pouquinho mais de paciência só. Isso se encaixa também já na resposta da Vila Aparecida, que não está cumprindo horário, que o senhor também disse que levantaria. Vivi, quero saber por que depois que a Cidade de Deus não vai mais para Vila São Geraldo? O ônibus está demorando demais. Ontem minha prima foi na cidade, ficou 1 hora esperando no ponto. Então, mas a Cidade de Deus não vai mesmo mais para Vila São Geraldo. A Cidade de Deus vem para a rodoviária e da rodoviária você pode fazer a integração com a mesmo bilhete, a mesma passagem para a Vila São Geraldo. É exatamente isso que eu estou explicando aqui. Você não tem mais as linhas perimetrais, você tem linhas agora radiais. Linhas bairro-centro, centro-bairro, com a possibilidade de integração. Pouquíssimos passageiros da Cidade de Deus, a gente fez pesquisa de origem e destino, também não foi aleatório essa mudança, a gente fez pesquisa de origem e destino, 90% dos passageiros dessa linha descem no centro. 10% vão até a Vila São Geraldo. Então a ideia era... É trabalhado não unicamente, não é por pessoa. A análise, a avaliação é feita com o todo. Ah, mas eu pego um ônibus e eu vou até a Cidade de Deus. Para isso tem integração, para te atender. Exatamente. Então, por conta de 10 pessoas que fazem uso e 1.000 pessoas que não fazem, foi feita toda uma análise. É isso que o prefeito está passando para a gente aqui. Agora, esses horários eu vou checar. Eu vou checar porque a gente tem GPS e volto a dizer. Talvez o problema é que ela ainda não tenha a informação exata de que não exista mais a perimetral. Então ela deve ter esperado o ônibus passar para ir a Vila São Geraldo e o ônibus não vai passar. Né? Porque ela teria que fazer a baldeação, ela teria que fazer a integração na rodoviária. A dona Maria de Jardim Boa Vista pede ao prefeito que dê uma olhada no degrau de entrada. É tão difícil para gente que é idoso, crianças no colo, catraca, gordinho, não passa. Tirou Vila Aparecida, não passa mais na Vila Marli, só Sabará. Tá tão complicado isso, prefeito, dona Maria. Dona Maria, os ônibus eles têm obrigatoriamente acessibilidade. Os ônibus hoje têm 100% de acessibilidade. Ele tem um degrauzinho. A senhora tem que manifestar, assim que for subir, para o motorista, ó, por favor, eu gostaria de subir pelo degrauzinho. Aí tem o degrauzinho da acessibilidade. Os ônibus eles têm que parar junto ao meio-fio, junto à guia. Porque a guia representa já um primeiro degrauzinho para a senhora poder subir no ônibus. O ônibus ele não tem um degrau tão baixo em razão da altura dele mesmo, né? O próprio chassi do ônibus é um pouco mais alto para que ele não tenha nenhum acidente. O ideal é que ele pare mais próximo aí da guia para a senhora poder subir ou se ele baixe a rampinha. Se a senhora tiver um pouquinho de dificuldade de passar na catraca, não precisa passar, a senhora pode ficar ali, porque agora a catraca é eletrônica, né? O bilhete é eletrônico, não tem nenhum mais aquele bilhete de papel. Então a senhora pode ficar ali na parte inicial do ônibus, a senhora não precisa nem passar a catraca para ir para a parte final. A senhora pode conversar ali mesmo com o motorista, a gente tem esse tipo de atendimento, e pode descer por ali mesmo pela frente. As pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, de acessibilidade, elas têm que manifestar ao motorista, ao condutor do veículo, que ele está preparado para
obviamente acolher e dar totais condições do transporte ser para todos, ser democrático. A Rosimeire está dizendo, bom dia, Vivi, que Deus te guie e ilumine o prefeito. O senhor está de parabéns. Todas as suas mudanças na administração estão sendo para melhor. Só basta termos um pouco de paciência. Obrigado. Dona Rosimeire. Obrigado, Rosimeire. A dona Maria de Lourdes Jeremias também reclamando do São Gonçalo. A Patrícia Lotte também reclamando do Vila São Geraldo. É bom a gente destacar alguns pontos aí que estão delicados, tá? Parque São Luís, Vila São Geraldo, São Gonçalo e Cidade de Deus. Exatamente. Concentração de principais queixas. Eu volto a dizer, eu vou apurar direitinho especificamente esses trajetos, esses itinerários, esses horários, para a gente poder dar uma resposta melhor às pessoas que estão fazendo essa crítica. A Carol está participando também, reclamando aqui do São Gonçalo, dizendo que está muito demorado. A linha 7 e 19 foi totalmente prejudicada, gerando até mesmo desemprego para as pessoas. Gostaria de saber do senhor prefeito a possibilidade de um parque para idosos, não aqui. Gente, a gente vai responder hoje, não vai dar tempo, tá? Somente perguntas que se direcionam ao transporte público. Prefeito. Se você quiser, volto a dizer a você, se você quiser fazer, como você tem muitas perguntas aí, se você quiser passar para outros assuntos, porque essas justificativas todas de modo geral, de modo específico para algumas linhas, eu coloquei aqui. O que a gente pode fazer, me faz uma relação de todas essas críticas, todas elas, o número das pessoas de telefone. A gente vai procurar entendê-las todas e procurar dar resposta a todos, inclusive encaminhar a cópia das respostas aqui a você, para que a gente possa dinamizar um pouco essa relação mais direta com essas pessoas que estão fazendo as críticas, tentar entendê-las, tentar justificar algumas mudanças, quem sabe melhorar sobre alguns aspectos das mudanças que foram feitas, como essa, por exemplo, Cidade de Deus, Baronesa, Jardim Paulista, de fato precisa ser mudada, mas essa mudança de itinerário foi sugerida pela própria população, tá? Essa não foi de orelhada, não. Ninguém fez essa mudança não porque quis da parte da prefeitura. A população sugeriu algumas mudanças, nós fizemos e uma outra parte da população se sentiu prejudicada e agora a gente vai voltar a atender essa outra parte da população, nesse caso específico dessas linhas 3 e 5. Tá tendo a reclamação também da unificação da linha da Chácara Silvestre com o Parque Três Marias nos horários de pico. Mas isso teve que acontecer. Eles solicitam um olhar, prefeito. Inclusive eu tive uma reunião junto com o diretor da ABC e nós pontuamos que o ônibus passou direto, o vereador Bob estava na linha, passou direto com uma pessoa com a cara esmagada assim no vidro da porta de ação. E aí ele disse que o próprio diretor da ABC, que ele vai analisar, que ele colocou inclusive um fiscal para andar no ônibus naquela região e realmente constatou que existem alguns horários de picos que precisam ser, de repente, um bairro que usa menos, o senhor suprir em bairros com uma movimentação maior. Porque aí o problema era o seguinte, esse trecho do Três Marias, essa parte alta do Três Marias, ali de cima, não era praticamente atendido com transporte. Então a gente procurou melhorar para essas pessoas, porque assim, olha, também tem uma coisa importante para dizer, que tem uma comunidade que é pouco atendida. Então você tem ali aquela parte alta do Três Marias que tinha um volume de transporte muito baixo e as pessoas reclamavam. Aí a única forma de atender é você desviar um pouquinho o caminho da mesma linha e fazer entrar nessa comunidade, nesse loteamento. Não tem um ônibus novo. Quer dizer, não dá, agora eu vou atender ali a parte alta do Três Marias, então eu vou sair um ônibus da rodoviária, vou ali no Três Marias, vou pegar 8 pessoas e vou voltar com o ônibus. Um ônibus de 50 lugares com 8 pessoas. Não é assim que funciona. Então, quando algumas pessoas reclamam que, olha, agora ficou um pouquinho mais longo porque tem que entrar no Três Marias, é também para atender aquela comunidade do Três Marias, aquelas pessoas que estão sem transporte. Então, também não dá para você achar que o transporte é só para você, né? O teu irmão que mora no bairro vizinho também tem o mesmo direito que você de ter o transporte. Então, quando se fez essa alteração de itinerário, foi para atender a comunidade do Três Marias ali dentro que não tinha oferta de transporte. Então, algumas desses horários vão passar sim pelo Três Marias, porque aquelas pessoas também têm o mesmo direito de transporte que as outras pessoas. Muito embora isso tenha acarretado mais 15 minutos de linha. Mas não dava para ter um ônibus exclusivo só para atender essas 8, 10 pessoas por período, que é a demanda ali desse trecho do Três Marias. Precisava que o mesmo ônibus fosse lá.
Então é isso também, quer dizer, não tem muita fórmula milagrosa. Para atender tem que ser o mesmo ônibus, o mesmo carro. Tá, Juliana Oliveira está dizendo, não adianta rebater com o prefeito porque o povo sempre sai prejudicado. Juliana, não é muito bem assim, eu discordo de você. Eu tenho feito, na verdade, um esforço enorme para melhorar a vida das pessoas. Você pode discordar e pode ser que você não avalie positivamente o governo, mas eu tenho muita gente, mas infinitas pessoas que têm elogiado as mais diversas mudanças que a gente fez na cidade. Então não são todos os casos e não adianta, e eu tenho argumentos, você tem que me convencer com argumentos. E eu vou em todas as audiências públicas da Câmara, mas me convence. O prefeito que faz a diferença e realmente tem feito uma Taubaté melhor. Tá mandando aqui o comentário. Obrigado, Beto. Eu tô com o meu notebook travado aqui, com dificuldade. Se você quiser reunir essas questões todas, Vivi, eu já lhe disse. Tá. A gente pode... Gurilândia também tá, prefeito. O pessoal tá dizendo que tá demorando muito. O pessoal estava acostumado com a Gurilândia. A Gurilândia, ela era mais rápida. Ela era 15 minutos a linha, agora tá 45. O pessoal tá reclamando também do bairro da Gurilândia. Não dá mais 1 hora para chegar até o centro. Estamos perdendo horário para o emprego. Vou ver isso também. Pode deixar, Vivi. Deixa eu dar uma olhada nesse caso também, que é o CECAP de Santa Teresa. Comigo, eu vivi. O Carlos Mourão falou: Vivi, você travou seu computador comigo mesmo. Já tem gente fazendo propaganda aqui, que trabalha com computadores. O rapaz do Uber tá. Eu não tô achando a mensagem dele aqui. Você viu ela aí, ô Deco? Pra passar pra mim? O Uber é assim, ó. Diz que está de perseguição, cobrando uma taxa. Eu acho que o senhor deve saber o assunto. Não, é assim, ó. Vou colocar aqui para todo mundo saber. O Uber em Taubaté, ele opera como qualquer outra cidade. Opera o Uber. Em março desse ano foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que estabeleceu que os municípios devem regulamentar o Uber. O Uber para funcionar dos municípios deve ser regulamentado. Muito bem. O que é regulamentar o Uber? É cobrar uma taxa de funcionamento, de operação. Claro, mas é lógico. O táxi paga, o mototáxi paga, o transporte complementar paga, o transporte de ônibus paga. Por que o Uber, o aplicativo que gerencia os condutores, também não tem o mesmo tratamento que o táxi tem, que o mototáxi tem? É injusto. Tá certinho. É injusto com quem está lá brigando pela concorrência do passageiro e pagando a sua taxa. A taxa é baixa, é uma taxa pequena, mas é uma taxa de fiscalização da prefeitura. De ISS. É uma taxa de fiscalização da prefeitura. A prefeitura precisa exercitar a sua fiscalização, porque agora existe uma lei federal, é importante que todo mundo saiba. Existe uma legislação federal aprovada pelo Congresso Nacional que estabelece que os municípios são obrigados a regulamentar e disciplinar o Uber. Não existia essa legislação. Então, o Uber trabalhava independentemente de qualquer fiscalização. O que a prefeitura tem que fazer agora? Fiscalizar o veículo para ver se ele está adequado, para ver se ele está limpinho, para ver se ele é novo, se ele não é um veículo sucateado, velho, se tem cinto de segurança, se tem airbag. Todos os carros, depois de um certo tempo de produção, eles têm que ser fabricados com airbag. Então, se o carro é de determinado ano, ele tem que ofertar esse sistema de proteção. Os pneus têm que estar em ordem, sistema de direção, sistema de freios. Então, a prefeitura ela tem que exercitar essa fiscalização, porque a lei federal impôs ao município essa fiscalização. Então, a prefeitura ela tá exatamente agora aplicando um comando definido numa lei federal, né? Como outros municípios já fizeram. Então ninguém está dificultando a vida de ninguém. Eu estou apenas cumprindo uma lei federal que agora obriga os municípios a fazer a fiscalização do Uber e a cobrar essa taxa uma taxa igual ao que todos os outros pagam. Transporte por mototáxi, táxi, todo mundo. É um direito igual para todos, direito de trabalho para todos, mas um direito igual para todos. Isso não tem cabimento que o Renato está falando aqui, gente. O prefeito, por que o senhor não responde que o senhor é contra o aplicativo do Uber? O senhor dificulta o uso do aplicativo, mas aí... Não, internet, não é, prefeito? Como é que eu não sou contra o aplicativo do Uber. Eu vou repetir o que eu já disse em outras ocasiões aqui. O que eu acho extremamente injusto, e reitero a minha posição, acho injusto, muito injusto, que uma empresa sediada lá nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra, né, que toma 25% de cada viagem que o condutor faz, então o dinheiro nem fica aqui, o dinheiro vai para lá, vai para fora, faça uma concorrência sem as mesmas regras e as mesmas dificuldades que normalmente o poder público coloca para o mototáxi e para o táxi.
É isso, eu quero uma concorrência justa para quem está lá há 40 anos ralando para sustentar a sua vida aqui em Taubaté com o seu táxi, ou agora com o seu mototáxi, pagando suas taxas, fazendo as vistorias dos veículos, fazendo o seu esforço todo para ter um veículo em ordem, arrumado, tendo uma permissão, tendo uma autorização. Agora a lei federal pôs fim a essa divisão. Então agora é um tratamento igual em que a prefeitura deve regulamentar, a prefeitura deve fiscalizar, a prefeitura deve... Você tem que reclamar lá no Congresso Nacional que aprovou a lei. Porque de minha parte, eu sempre achei que era uma injustiça muito grande você ter uma concorrência tão injusta com o táxi, tão injusta com o mototáxi. Hoje, e muito embora muita gente utilize o Uber, muito embora isso criou uma facilidade grande, você tem que olhar do lado de quem está sofrendo a concorrência, que tem uma série de obrigações a cumprir por lei federal, e você tem um outro que faz o mesmo serviço, que impõe a você uma concorrência que não tem as mesmas obrigações. Essa é a injustiça, eu não sou contra. O que eu sou contra é que existe toda a obrigação de apresentar o veículo direito, com cinto de segurança, com o veículo limpinho, tudo em ordem. O motorista também com um atestado de antecedentes criminais em dia, com tudo certinho, e o outro não tem que apresentar nada, simplesmente sai com o veículo por meio de um aplicativo e não tem que cumprir nenhuma obrigação. Agora passa a ter, porque a lei federal impôs isso aos municípios. Deco, qual que é a pergunta que tem aí do Eduardo? Pode falar com o prefeito? Pode falar em off? Tá na mão ou não? Já passou? Tá aqui, ó. Tá aí fácil? Qual que é a pergunta? A cidade está muito bonita, porém o trânsito ainda há um caos em certos horários. Deveria interligar ciclovias para desafogar o trânsito e incentivar o uso das bikes. Agora, nesses próximos 2 anos, a prefeitura vai implantar 160 quilômetros de ciclovias novas. São ciclovias que vão interligar algumas dessas vias, por exemplo, ali na SP62, que é a Carlos Pedroso da Silveira e Charles Schneider, ela vai ter um sistema cicloviário bem legal, que vai conectar na Avenida Itália, na Avenida Independência, depois na Marrocos. Na Ernesto de Oliveira Filho nós já implantamos a ciclovia, nós vamos implantá-la também ali no prolongamento da Avenida Independência, até o Shopping Via Vale, depois na Dom Pedro, já tem um sistema cicloviário. Em todas essas vias em que nós temos vias principais e que nós temos a troca do asfalto ou vias novas, em estimular o sistema cicloviário. Sobre engarrafamento, vai ter a vida inteira. Lamento dizer isso, mas a verdade é que numa cidade com 210 mil veículos, nós vamos ter congestionamento em alguns horários. É quase 2 por pessoa, né, prefeito? Quase 2 por pessoa. Para o resto da vida nós vamos ter. Aliás, essa não é uma característica só de Taubaté. Se você está aqui a melhor malha de metrôs do mundo, que é o metrô de Nova York. Se você for a Nova York, nos horários de pico, das 18 horas, horário de saída do comércio, você vai ter um enorme engarrafamento. Outro sistema metroviário que atinge a cidade toda é o sistema metroviário de Londres. Londres, para que você tenha uma ideia, passou a cobrar pedágio para as pessoas virem de carro particular no centro da cidade. Tamanho congestionamento. Então, é assim, cidade grande ou cidade média, em razão do número de veículos, em razão de acesso decorre do poder de compra, o acesso a veículo automotor, você tem problemas nos horários de pico de congestionamento. Nenhuma mudança viária vai ser suficiente para zerar isso nos horários de pico. Deco, Dino, coloca pra mim, por gentileza. Eu troco todos os nomes aqui, né? Impressionante. Eu chamo de tudo que é nome. Pedro. O áudio do seu Antônio Salles, por favor, que ele foi o primeiro áudio que ele mandou. O resto eu não sei se vai dar tempo, gente. Bom dia, Vivi. Bom dia, prefeito Júnior. Olha, eu não sou de acordo não com esse negócio de bilhete, porque só favorece a empresa. Sempre devia ter um bilhete único, duplo, que a pessoa possa usar e se descartar. Mesmo as pessoas que vêm fora da cidade possam fazer isso aí. Porque a pessoa que anda fora da cidade, ela tem que comprar 10 coisas. Então eu acho errado. Eu acho que tem que ser desse tipo, mais ou menos. Que tem em certas capitais, por aí, em outras cidades, né? Então eu acho que deve copiar isso aí. Porque eu, por exemplo, eu de vez em quando uso ônibus. Agora eu vou comprar 10 e vou ficar 10 lá estacionado na minha casa, sem precisão.
Eu não estou fazendo poupança, vou fazendo poupança para a empresa. Eu não sou de acordo, não. E não está bom o coisa. Perante as outras cidades do Brasil, Taubaté está péssimo, seu prefeito. Antônio Salles. Bom, senhor Antônio, o senhor tem a opção de pagar como o senhor sempre pagou, que foi com o dinheirinho lá para o cobrador. Para isso existe o cobrador, inclusive, dentro dos veículos. O senhor pode, aliás, qualquer pessoa de fora da cidade pode vir, não necessariamente compra o bilhete de 10, pega o seu dinheirinho e compra a sua passagem. Normalmente, você não tem nenhuma obrigação de comprar o bilhete. Você pode gastar o seu dinheirinho e comprar lá. Aliás, o modelo de Taubaté é copiado de outras cidades, né? De outras cidades, como o senhor mencionou, muitas outras cidades grandes utilizam esse modelo. Aliás, a gente não inventou esse modelo não é da nossa cabeça, é um modelo que deu certo em muitas outras cidades. O senhor tem o dinheirinho no bolso, o senhor não precisa fazer a poupança para a empresa, como o senhor disse. O senhor pega o seu dinheirinho, vai lá no ônibus, o senhor diz que anda esporadicamente, né? Anda de quando em quando, não anda sempre, pega o seu dinheirinho, vai lá e paga. É a mesma passagem, é o mesmo preço. Ô, gente, igualzinho. Uma coisa que a gente tem que deixar bem esclarecida é que o prefeito não está obrigando todo mundo a ter que ter o cartão. O cartão é só um benefício para pagar mais barato, claro. E poder, de repente, fazer uma conexão com uma só passagem para pagar duas linhas. Tá bom? Mas não é obrigado. O pessoal pode continuar do jeito que estava, prefeito. Eu vou dar um exemplo. Domingo eu almocei com a minha família, lá na casa da minha sogra. Então, minha sogra reúne lá. Na quarta-feira foi aniversário da minha esposa e da minha filha. No domingo eu resolvi que a gente ia almoçar com a sogra. E aí ficou por nossa conta levar o almoço. Então, nós paramos aí num restaurante delivery da cidade e compramos 3 frangos assados. Comprar os 3 frangos assados, o terceiro era por 50%. Então, você compra 3, paga 2,5. 2 frangos e meio. Então, você compra mais, você paga menos, você tem um desconto. Como é que é no sistema hoje de transporte? Você compra mais passagens no bilhete eletrônico, paga menos. Mas a passagem, o preço, ele é tabelado, é um só. Você tem um desconto por conta da empresa, porque você está pagando porque você está comprando mais, está levando mais. Agora, como disse o São Antônio, o São Antônio quer pagar a passagenzinha dele lá, esporádica, vai viajar de ônibus uma vez, vai passear de ônibus uma vez só por semana, vai à cidade ao trabalho, ou comprar qualquer coisa uma vez só na semana, vai pagar com dinheirinho a mesma tarifa. Então não tem diferença nenhuma, São Antônio. O senhor não precisa fazer a poupança, como o senhor disse, para a empresa e comprar um passe e deixar lá em casa. O senhor pode usar o seu dinheirinho e comprar o seu bilhete com o seu dinheirinho no bolso, normal. Prefeito, acabou nosso tempo, infelizmente. Agradeço a presença do senhor aqui. Obrigado por ter esclarecido bastante dúvida. Queria que o senhor fizesse essas considerações finais e o entendimento das pessoas para paciência, porque eu acho que vocês estão se adaptando e tudo vai ficar bem, né? A ideia é que tudo fique bem logo. Eu vou reunir todas essas queixas que foram colocadas aqui, vou trabalhá-las exatamente. Eu vou passar tudo para o senhor depois, da maneira tá? como você colocou, e sobretudo a questão dos horários. Me parece que acerca de itinerários a gente tem um problema ainda ali no Chácara Reunidas Brasil, no Jardim Paulista, no Baronesa e na Cidade de Deus. Então ali a gente tem que resolver o problema do itinerário. E nas outras a gente tem um problema sério de horários que a gente precisa organizar melhor e fazer de fato cumprir esses horários que foram imaginados quando a gente mudou essas linhas de perimetrais para radiais. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, essas questões todas vão se resolver, eu tenho certeza disso. Hoje mesmo nós temos uma outra reunião de trabalho importante para solucionar esses problemas e espero que na semana que vem, quando a gente volte aqui, esses problemas todos já estejam solucionados. Queria agradecer a paciência de todos, queria agradecer as críticas. Eu não acho que as